Duas datas na última semana remeteram à Revolução Francesa, que até hoje nas escolas brasileiras os professores elogiam. No dia 18 de janeiro de 1689, nasceu Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de Montesquieu. O político, filósofo e escritor foi um dos grandes inspiradores da Revolução. Montesquieu foi um crítico do catolicismo e do absolutismo. Ele defendia a divisão do poder em três: executivo, legislativo e judiciário. Suas ideias foram fundamentais para o desenvolvimento da nova forma de governo que surgiu na França no fim do século XVIII. 104 anos depois do nascimento de Montesquieu e quase 38 anos depois de sua morte, no dia 15 de janeiro de 1793, a Convenção Francesa decidiu, por 361 votos a favor e 360 contrários, condenar à morte por alta traição o rei Luís XVI. O monarca tinha sido derrubado pelos revolucionários parisienses em 10 de agosto de 1792. A execução dele na guilhotina, apenas 6 dias depois da condenação, marcou uma virada na Revolução Francesa, até então moderada e liberal. Era o prenúncio da sangrenta ditadura dos jacobinos. Costa, e o que mais impressiona é que, como disse lá no início desse texto, nas escolas, pelo menos no meu colégio, Colégio São Vicente de Paulo, dominado pela teologia da libertação, a gente aprendia, né, que a Revolução Francesa foi tudo de bom. Pois é, Lacombe, deixa eu me despedir do Trump. Não foi tudo de bom, ela obviamente teve lados positivos, né? O iluminismo em si precisa ser dividido. Eu recomendo muito o livro da Gertrude Gilmer-Fab, Os Caminhos para a Modernidade, né? Que ela divide o iluminismo justamente porque é um iluminismo com origem escocesa, britânico ali, teve muito mais impacto no mundo americano ocidental do que esse iluminismo arrogante, racionalista dos filósofos franceses, né, do Voltaire e companhia. O nosso amigo Flávio Gordon chamou na coluna da Gazeta essa semana o Barroso de Voltaire de Vassouras. Eu prefiro Rousseau de Vassouras, que eu acho ainda pior, o filósofo da vaidade, na expressão do Edmund Burke, que aliás escreveu um dos grandes livros sobre a Revolução, né, Reflexões sobre a Revolução em França, é um clássico. Também recomendo muitíssimo Os Deuses da Revolução, de Christopher Dawson, mostrando que, na verdade, nós vivemos desdobramentos dessa arrogância racionalista dos filósofos franceses que queriam enforcar o último rei com as tripas do último padre, que só assim o mundo seria livre, o homem seria livre, né? Que acabaram com Notre Dame para transformar no Templo da Razão e por aí vai. Esse pessoal está até hoje buscando uma espécie de Revolução Francesa inacabada. Revolução cubana, bolchevique, soviética, tudo isso tem um mesmo DNA, uma mesma origem. São as religiões seculares. A tentativa de trazer o paraíso à terra, de declarar guerra ao legado de Cristo, e por aí vai. Está tudo ali como um denominador comum. Então é uma revolução que mereceria muito mais críticas, um olhar muito mais cético do que, por exemplo, a Revolução Americana, que deixou como legado a república mais duradoura e livre e próspera do planeta. Mas os professores de história, por algum motivo, não gostam da Revolução de 1776, eles preferem fazer um revisionismo histórico, né, e falar de uma era, um legado de opressão do homem branco e blá, 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 e eles pegam a Revolução que levou ao grande terror, a guilhotina e depois a ditadura de Napoleão e transformá-la no grande legado da humanidade e por aí vai. É a turma que abraça a visão estética de mundo, as intenções, a imagem, o discurso belíssimo. Por isso parece tanto o nosso querido Rousseau de Vassouras Barroso, né? Ele quer empurrar a história, recivilizar todo um país. Ele é o típico jacobino que não aprendeu nada com o legado ocidental e com o iluminismo que presta. Aquele que prega humildade aos homens. A revolta do PIX, né, o efeito Nicolas, então depois da repercussão negativa, o governo Lula decidiu revogar na quarta-feira a norma da Receita Federal que ampliava
a fiscalização sobre operações financeiras realizadas, né, pelos brasileiros. O anúncio foi feito pelo secretário da Receita Federal, o Robinson Barreirinhas, depois de reunião com o Lula no Palácio do Planalto. Por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por 2 motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. E queria dizer também que a Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal, com a Polícia Federal e a AGU, irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Eu vou dizer, a gente sai do Paulo de smoking para o Barreirinhas com uma camisa roxa, com uma gravata vermelha, a gente leva até um susto. Bom, mas o advogado-geral da União, Jorge Messias, vai abrir um inquérito junto à Polícia Federal para investigar pessoas que provocaram, claro, segundo ele, desordem informacional em relação ao PIX. Em razão desses crimes que foram cometidos, golpes, pessoas de boa fé caíram em golpes estimulados pela mentira produzida por esses políticos, por essas pessoas, por esses criminosos. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial, para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral, caíssem nos golpes contra a economia popular. Então, nós identificamos crimes contra a economia popular e é por isso que nós estamos pedindo à Polícia Federal que abra um inquérito para investigar todos os crimes contra a economia popular. Nas redes sociais, o deputado Nicolas Ferreira comemorou o recuo. O vídeo do parlamentar sobre o avanço do PT contra o PIX foi visto mais de 300 milhões de vezes. Passando para avisar que você, trabalhador brasileiro, pode voltar a usar o PIX sem a lupa do governo. O PT tentou monitorar o seu dinheiro, principalmente o do mais pobre, mas o povo se uniu na rede social e derrubamos a decisão. Apenas com um fundo preto e nenhum dinheiro público, lutamos contra todos os ataques de uma imprensa comprada e um governo que gasta milhões do seu dinheiro com marketing. Nunca subestime o poder de um vídeo, de um discurso ou de uma fala. O seu posicionamento importa e muito. Eu estou feliz por ter ajudado 220 milhões de brasileiros com um vídeo que ultrapassa 220 milhões de visualizações. Dia 15 de janeiro é um dia histórico para o Brasil. O dia que o Lula tentou parar o Brasil, mas o Brasil, por enquanto, parou o Lula. Em entrevista à CNN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, culpou Jair Bolsonaro pela revolta popular contra a sanha arrecadatória do governo Lula. O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas veja a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpe. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias. E algumas pessoas falaram para mim, Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim
que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. Eu vou dizer um negócio. Paulo, seu último comentário, então, vou liberar você depois para o seu baile de gala, tá aí já de tuxedo, de smoking. Mas eu vou dizer, né, nem o Fernando Haddad, nem a Thaís Herédia estão errados, né? Ninguém confia no governo, ninguém confia na nova velha imprensa. Em nenhum dos dois. E eu vou aproveitar que a gente está fazendo um programa só de expatriados, só de pessoas dos Estados Unidos, e vou dizer que às vezes é irritante, um pouco irritante, acompanhar como as coisas no Brasil copiam as coisas que acontecem nos Estados Unidos, né? Eu acho que, na verdade, são duas visões de mundo completamente diferentes. Esse plano do Haddad de monitorar as transações financeiras acima de R$5.000 por Pix é absolutamente idêntico ao plano que o Joe Biden implementou aqui no American Rescue Plan Act em 2021, que passou a propor a monitoramento a partir de 2023, ou seja, o plano é de 2021 e o monitoramento ia começar em 2023, de transações feitas por Zelle. Zelle, para quem não sabe, aí no Brasil, é o nosso Pix aqui nos Estados Unidos, acima de $600. Ou seja, acho que na nossa moeda aqui era até menos do que o Brasil. Transações por Zelle acima de $600 iam ser monitoradas. No final das contas, os republicanos acabaram ganhando as eleições de midterm, né, as eleições do meio de mandato aqui, e assumiu a maioria republicana no Congresso em 2023, e eles cortaram os recursos do que era um plano do Joe Biden de monitoramento. No final das contas, eu acho que nós temos duas visões completamente distintas de mundo, que são muito expostas no momento onde Jair Bolsonaro é chamado para a posse de Donald Trump e Lula vai à posse, ou manda representantes à posse de Maduro. Nós temos aí uma clara nova Guerra Fria com dois eixos aqui de mundo. Um eixo que a gente tem Donald Trump, Javier Milei, Meloni, o eixo que está Elon Musk, o eixo que agora está querendo pular o Mark Zuckerberg, quem sabe até o Bill Gates, né? O que a gente pode chamar aí de mundo livre, e tem o eixo que é o eixo da esquerda, que é o eixo da China, né? Que controla a visão de mundo chinesa, onde cada minuto da sua vida é monitorado, tem câmera nas ruas, tem credit score social, né? Nota de crédito social, onde você não consegue nem pegar o metrô se você não for amigo do governo, onde o cidadão não tem liberdade para nada, é monitorado em cada uma das suas pequenas ações. Não dá para dizer que isso é fake news, é efetivamente a visão de mundo da esquerda, a visão de mundo autoritária da esquerda. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que chamar a atenção aqui para o fenômeno que a gente tem do Nicolas, que ele é absolutamente incrível, um comunicador que eu acho que a gente talvez não tenha tido no Brasil ainda alguém com essa capacidade. 300 milhões de visualizações é alguma coisa incrível, e que conseguiu gerar uma mobilização social ímpar até agora, que não havia acontecido. Mas, além da capacidade do Nicolas de mobilização, o que eu acho fundamental nesse assunto é que esse é o tipo do assunto que fura a bolha. A gente tem aqui nossa audiência hiperqualificada do 4x4, as pessoas que acompanham Ana Paula Henkel, que acompanham Lacombe, que acompanham o Rodrigo Constantino, e que algumas acompanham até o Paulo Figueiredo, coitadas. Essas pessoas são pessoas extremamente engajadas politicamente, são pessoas que estão muito informadas, que estão sabendo cada detalhe que está acontecendo, que estão preocupadas com o Brasil. Mas a gente tem que saber que, apesar da nossa grande audiência, nós ainda somos muito poucos. Sei lá, a Ana tem alguns milhões de seguidores, o Rodrigo alguns milhões, você alguns milhões, Lacombe, e eu não tenho mais praticamente ninguém, porque o Moraes não me deixa, mas ainda assim é uma fração muito pequena da população. A maior parte das pessoas estão lá preocupadas principalmente depois de 2022, que o brasileiro deu uma brochada, para usar o termo do Bolsonaro. As pessoas estão muitas vezes cuidando das suas próprias vidas, querendo saber dos seus empregos, dos seus pequenos negócios, etc. E tiveram a impressão de que
vamos deixar a política para lá. Só que você deixa a política para lá e a política acaba se impondo na sua vida, porque a gente não acompanha a política por fetiche, né? A gente acompanha a política porque ela tem impacto nas nossas vidas. E esse foi o tipo de pauta, talvez a primeira grande pauta contra o governo Lula que tenha furado a bolha de uma forma absolutamente incomensurável, né? Onde as pessoas na rua, na padaria, ali as pessoas no dia a dia, as pessoas que antes estavam só preocupadas com a sua vida, começaram a perceber um pouco da desgraça que é esse governo. Qual é o problema dessa história? E aqui eu encerro a minha participação. O problema dessa história é que, de novo, a gente não acompanha a política por fetiche, a gente acompanha a política porque a gente sabe que ela tem impacto na vida das pessoas. E quem achou que a censura ia acabar com Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Lacombe, Alan dos Santos, fazendo críticas ao Alexandre de Moraes, não entende como funciona um regime autoritário. O regime autoritário ele vai se impondo de forma que qualquer crítica ao governo não é mais tolerada. Então não é o Paulo Figueiredo é muito extremista, realmente tem que censurar ele, o Alan dos Santos é muito extremista, o Rodrigo Constantino é muito extremista, tinha mais a que censurar ele. No final das contas, ou você entra na turma da Natuzaneri, que acha bom que se censure as pessoas, ou você não vai poder fazer nenhuma crítica ao governo. Então, se você está na turma vamos dizer assim, de um Merval Pereira, que gosta de poder fazer comentários críticos ao governo, cuidado, porque no final das contas, qualquer política pública, se você estiver combatendo a forma como o governo está respondendo a uma tragédia natural no Rio Grande do Sul, você vai ser chamado de criador de desordem informacional. Se você for criticar uma política cruel de monitoramento do governo, você vai ser chamado de criador de desordem informacional. Se você disser que Lula está alinhado com o narcoditador Maduro, você vai ser chamado de criador de desordem desinformacional. No final das contas, ditadura é isso, né? Ela vai avançando, avançando, avançando e pega qualquer um. Menos, talvez, a Natuzaneri e a turma que tiver no bolso do governo federal e das verbas da SECOM.